Olá, tudo jóia? Alcinei da empresa Trasmac. Vamos aqui para mais um vídeo no canal aí, dessa vez explicando as formas de instalação do QTA. Muitos clientes às vezes têm dúvida na hora de ligar o QTA, né, o quadro de transferência automática, utilizado para grupo gerador, gerador de energia, que ele vai ficar ali entre a concessionária e o gerador. E a placa eletrônica, ou USCA, que é o módulo, vai fazer esse gerenciamento, né? Se a rede oscilar, manda partir o gerador. Entra o gerador com uma tensão estabilizada, para atender aquela corrente elétrica e a demanda da instalação. Qual que é a ideia aqui, né? A ideia é mostrar, aqui temos um esquema bem intuitivo, fácil da gente entender o esquema. O que acontece aqui? Tem até um QTA aqui, o QTA nosso aí, né, o lançamento aqui esse ano da Trasmac. Esse QTA aqui, mais simples, dá para ter uma ideia legal aqui. Mas as variações dos QTAs da Trasmac, dá para entender com esse esqueminha aqui. Então, por exemplo, normalmente assim, é um padrão da Trasmac utilizar o contator olhando de frente da placa de montagem do fundo do quadro do QTA, o da esquerda, rede da concessionária, e o da direita, gerador de energia, grupo gerador. Então, o que acontece? Vai ter algumas variações, lógico. A Trasmac tem quadros que possuem proteções, né? Até proteções específicas, que até o cliente possa vir a solicitar algo diferente, né? Então é possível também. Aqui no caso, pode ter, por exemplo, disjuntor aqui. Tem painéis que tem disjuntor. Esse quadro, por exemplo, não tem os disjuntores de entrada e nem de saída. Mas pode ter aqui. Mas o que queremos dizer com essa explicação aqui de forma bem simples? Rede da concessionária, aqui nós temos um linhão aqui, né? Temos aqui onde passa os cabos de alta tensão, né? De linha de transmissão, né? Só para simbolizar, rede da concessionária. No caso aqui seria o nosso poste, né? O poste da rua. Então eu tenho aqui que vai entrar na parte aqui de baixo desse contator. Então, essa é a ligação da rede da concessionária. Do lado direito tem o contator do gerador. Vamos ligar os cabos de energia do gerador, aqui simbolizado por um gerador aqui de um porte até maior, né? Nós temos geradores portáteis, enfim. Aí vai depender a potência da aplicação do cliente, na onde ele vai utilizar, né? E aqui nós vamos conectar então na parte de baixo aqui do contator os cabos de energia do gerador. Na parte de cima nós temos o jumper. Esse jumper aqui, a gente faz o seguinte: como a placa, ou mesmo no acionamento manual, é feito a seleção de uma fonte de energia, ou a fonte de energia principal, que é a rede da concessionária, ou a fonte de energia alternativa, que nesse caso é o grupo gerador, o contator faz essa seleção. Então, ou vai estar esse acionado, ou vai estar esse. Em nenhum momento, nesses QTAs, né, mais específico, nessas explicações da Trasmac, utilizando placas da Trasmac, STCM, as USCAs, MG6001 e demais USCAs, no caso seria singelo. O que é singelo, né, que a gente usa esse termo singelo? É que um só vai estar acionado a todo momento. Não vai entrar com o sistema em paralelo, ou seja, não entra os dois juntos. As duas fontes de energia não entram em paralelo. Elas não são sincronizadas. Tá? Então, é só uma ou outra. Por isso a questão dos jumpers aqui também, né? E são intertravados. Então, um padrão da Trasmac é um intertravamento. Não há como ter confronto. Então, como elas não são sincronizadas, né? Os módulos não fazem esse sincronismo, então devem ser intertravados mecânica, que é um bloco mecânico que intertrava, e eletricamente, que aí é através dos contatos NF dos contatores. Então eles são intertravados por dois modos. E até mesmo intertravamento da placa eletrônica da Trasmac também. Então tem mais um intertravamento que é eletrônico também. Bom, aqui nós temos o jumper então, tá? Só uma fonte de energia que vai entrar a todo momento. E aí nós vamos ter a alimentação da carga do cliente, de toda a instalação que tem no cliente. É como eu falei, há variações aqui. Quais variações, né? Por exemplo, essa saída temos quadros, né? Aí são quadros mais específicos também, são quadros padrão Trasmac, né? Que sai, por exemplo, ou com bornes aqui,
ou no caso com disjuntores de saída. Aí vai depender. Ou mesmo uma ligação direta, que aí o cliente necessita do quadro de distribuição e o quadro de energia próximo ao quadro, caso não tenha as proteções de disjuntores na saída ou disjuntores na entrada. Então torna-se bem fácil essa instalação. Aqui, para exemplificar, no caso considerando geradores portáteis mais usuais aí no caso de residências, aí nós vamos ter, por exemplo, aqui uma casa, né, simbolizada aqui uma TV, um computador, aqui um motorzinho, pode ser um motor de portão, motor elétrico, né, motor de piscina, enfim, alguma situação. Aqui até mesmo simbolizando uma indústria, ó, no caso de aplicação indústria. Então, esse aqui é a carga instalada que vai ser alimentado pelos contadores. Então, como que chamamos isso aqui, né? O QTA, ele é essa parte, né? Basicamente simbolizado pelos contadores. Essa parte aqui é externa ao QTA, rede da concessionária, e o gerador está aqui. E aqui nós temos a carga instalada. Isso aqui nós chamamos de instalação. Eu tenho que preparar a rede do cliente, do estabelecimento, para receber esse QTA, simbolizado pelos dois contadores aqui. Então, o que temos que fazer? Eu tenho que preparar os cabos de saída, que vai alimentar toda a carga dele. Tenho que preparar esse cabo de entrada. Basicamente, o que nós temos? O QTA aqui, e eu tenho carga, alimentação de toda a carga instalada do estabelecimento e entrada da rede. Somente isso é a parte de preparação do local. Por quê? A parte do gerador já tem que ser definida já, e já tem que estar correta essa parte. O que significa essa parte? Um cabo de comando interligando o QTA ao gerador, que vai fazer o acionamento dele em modo automático. Então, há de se ter uma expertise aqui, empresas especializadas, que façam essa ligação. Por quê? Além do cabo de comando do QTA para interligar no gerador, eu preciso de chicote de automação. E eu preciso de fazer automação. Então, o que nós chamamos aqui que interliga o QTA ao gerador? Temos três sistemas independentes. Eu tenho cabo de comando para interligar, tenho chicote de automação para fazer a ligação para ele funcionar em automático no gerador e tenho os cabos de energia. Então, são esses três sistemas, né, esses três cabos e chicotes, interligando o QTA no grupo gerador. Então, isso nós chamamos de automação. Então, o que é uma automação numa instalação? QTA interligando ao gerador. Isso é uma automação, para fazer ele funcionar de forma automática. O que é a preparação da rede? Que é uma instalação elétrica lá no lugar. Carga e rede da concessionária. Preparar isso para receber o quadro. E aí nós vamos ter mais dois importantes sistemas aí, né? E modos operantes para trabalhar com esse QTA. O que nós precisamos? O startup. O que é o startup? É um outro serviço à parte. O que fazemos aí? Então, automação, QTA aqui. O startup seria conexão desses cabos de entrada de rede, conexão do saída carga e fazer o sistema funcionar. Simplesmente a primeira ligação do QTA e gerador na rede do cliente. Esse é o chamado startup. E qual que é o segundo? Entrega técnica. O que seria uma entrega técnica? Ela é mais avançada que o startup. Nesse caso, nós vamos explicar ao cliente a um tempo maior também, para você ter todas as informações, no caso, da sinais elétricos de rede da concessionária. Quais são os sinais que entram? Leitura da corrente elétrica que está sendo utilizada. Isso é importante. Explicação das manutenções do gerador. Explicar como funciona o gerador. Como funciona o chicote de automação. Esse é o funcionamento. É passar todas essas explicações ao cliente, de modo que ele consiga minimamente entender o sistema e até atuar sobre o sistema. Até mesmo pelas chaves seletoras na frente do painel. Então, o painel elétrico, você tem comandos elétricos para atuar sobre ele. Então, é bastante importante isso aí. A gente queria comentar aqui, para ficar bem claro também, maneiras de instalar esse QTA. Nós vamos deixar no próximo vídeo aí. Tá joia? Strasmac, energia a seu comando. Muito obrigado.